Olá pessoal, agora é a segunda parte da aula de funções da linguagem. Só para relembrar, na primeira parte dessa aula a gente já comentou 3 funções que a linguagem tem, dependendo do foco que ela tem ou sobre quem ela está agindo. A primeira função foi função emotiva. O foco dela é falar do eu, é falar do emissor, é falar da pessoa que está falando. A segunda função que vimos na aula passada foi apelativa, convencer quem recebe a informação. A terceira função que vimos foi a referencial, denotativa, é assim que chamam também, mas lembrem de referencial. O foco não é o eu que está falando, não é convencer a pessoa que recebe, mas sim a própria notícia, o próprio assunto, ou seja, o referente, o assunto, o interesse em comum que nos liga. As 3 primeiras já foram, vamos agora para as funções restantes. Pessoal, as 3 últimas funções que nós vamos discutir agora, começamos por essa, função fática. O que é exatamente a função fática? Gente, a função fática, o foco não está em mim, nas minhas emoções. A função fática, o foco não está em convencer você. A função fática, o foco não está na informação. A função fática está focada no nosso canal, no nosso contato. Por exemplo, enquanto eu estou dando aula aqui, é aula por vídeo, eu estou meio desacostumado, não tenho o hábito de fazer isso, eu vou ficar assim, pessoal, vamos lá, presta atenção aqui, turma, ei, vamos lá, galera, vamos lá, mais um pouquinho. Esse vamos, ei, turma, é a função fática. Meu desespero aqui é manter o canal de contato que eu tenho com você. Gente, quando a gente liga para alguém, imagina que isso é um telefone celular, quando você liga para alguém, você quer ter a certeza que aquela pessoa está no mesmo canal em que você está. O que é que você faz? Alô? Oi? Alô? Esse alô é para manter o contato. É simplesmente para eu perceber que você está ligado no contato que nós estamos fazendo. Não é emoção, não é convencimento, não é notícia. É só a ideia de perceber que nós estamos em contato. E vamos reforçar isso. Por exemplo, você passa por alguém na rua, você olha para ela e diz assim, opa, tudo bem? Esse tudo bem é retórico, você falou por falar, você não quer conversar com a pessoa, você não quer que ela desabafe, mas esse tudo bem, esse oi, é mesmo naquele tempinho pequeno que vocês têm, manter o contato, manter o canal de comunicação que vocês têm. Então, por exemplo, turma, se vocês pegarem um texto cheio daqueles aí, então, opa, você, ei, atenção, essas formas de manter o contato, essas formas de manutenção da comunicação, para que a gente não perca esse contato, a função predominante é a função fática. Eu vejo muito isso no dia a dia aqui dos colégios que eu trabalho. Os alunos têm o hábito de contar a sua versão de alguma coisa, contar um fato, e colocam muito na história, né? Então fica assim, então, aí eu estava passando por ali, aí então, esse é como se dissesse, presta atenção, oi, essa intenção de manutenção do contato, o nome dessa função é função fática. Atenção, por exemplo, de função fática aqui. Que coisa, puxa vida, ora, droga, bolas, alô, que troço. Esses pedacinhos pequenos, nos quais o propósito básico é fazer com que você não perca o contato comigo, não deixe de olhar para mim, não deixe de me ouvir, a função predominante é a função fática. Vou para a próxima. Fática foi a primeira dessa aula, Vamos para a segunda é função poética. Gente, a função poética é você não dizer o óbvio de um texto. Eu vou tentar explicar melhor. Função poética é aquela que você entrega um texto e a função daquele texto é ser uma obra de arte. O que está ali, o que está naquela mensagem é tão importante que é o foco principal. Não é exatamente o foco em mim, ou foco em você, ou foco em uma notícia. É o foco no texto como um elemento que pode ser interpretado, como um elemento que pode ser analisado. Por exemplo, eu pego esse texto de Cecília Meirelles, Rio na sombra, som frio, rio sombrio, o longo som do rio frio, o frio bom do longo rio, tão longe, tão bom, tão frio, o claro som do rio sombrio. Eu não vi ela falando meus sentimentos. Eu não vi ela tentando convencer você a comprar nada. O que eu vi aqui é a função poética, no sentido de que esse texto é para ser analisado, para ser interpretado. O que é que quer dizer esse som frio?
sinestesia, né? Som não tem temperatura, é mistura de sensações. Rio sombrio, isso transmite o quê? Qual é a informação que está escondida, está subentendida? O que é de fato que esse texto, como obra de arte, quer trazer? Ah, professor, então num poema muito bonito, como aquele que eu recitei na aula passada, que falava de Ao Perder a Ti, tinha muita linguagem emotiva, uma pessoa que estava sofrendo de amores. Tudo bem. Mas também tem poética? Tem. E como é que eu sei se vai ter uma ou se vai ter a outra? Gente, as funções de linguagem geralmente se misturam, mas a gente encontra a predominante. Eu vou dar um exemplo. Se esse texto é uma obra de arte, a função é poética. O texto em si é meu propósito. O texto em si, para que você analise, para que você interprete, é meu objetivo principal. Faltou palavras de primeira pessoa. Eu, meu, então não tem a função emotiva. A primeira que eu expliquei, só vai ter a poética. Agora, se um poema que fala de amor estiver falando do eu e estiver falando de um jeito bonito, em que você perceba que cabe uma análise, uma admiração, uma interpretação, aí sim pode ter emotiva e poética misturada. Não lembro direito, mas lá vamos nós. Soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De todo o meu amor serei atento. E antes de contar o zelo e sempre entanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. É poética? É. Texto bonito. Para ser interpretado, qual é o sentimento que ele carrega? É emotiva também. Fala da primeira pessoa? Sim. Se misturam as coisas. Eu só não quero que você confunda. Função poética é todo texto que não é óbvio. Por exemplo, uma bula de remédio não tem função poética. É uma instrução. Simplesmente isso. Agora, um poema desse, ou um poema de Vinícius de Moraes, que eu citei um trecho agora, carregam em si a função poética. Em alguns casos, a função poética vive paralelamente à função emotiva. Vamos para a última agora? Pessoal, a sexta e última função da linguagem que nós vamos ver é a função metalinguística. Vamos lá. Função emotiva fala dos meus sentimentos à pessoa que está falando. Função apelativa convence quem está recebendo. Função referencial fala do assunto, é uma informação. Função fática é para manter o contato, né? Oi, ei gente, vamos lá. A anterior que a gente estava vendo agora, função poética, é a própria mensagem que importa. É o próprio texto como uma obra de arte que importa. E essa? O que é a função metalinguística? Gente, o que importa na função metalinguística é o código que eu vou utilizar. Como assim o que importa é o código? Vamos lá. Função metalinguística é quando eu escrevo um texto para explicar o que é um texto. Eu vou tentar explicar melhor ainda. Sabe um dicionário? Quando você pega uma palavra e para dizer o significado dessa palavra você usa outras palavras, isso é a função metalinguística. Eu sou professor de língua portuguesa. Para explicar a língua portuguesa, eu uso como código língua portuguesa. Eu sou um metalinguista. A função que eu estou usando nessa aula de agora é função metalinguística. Então, toda vez que você pegar um texto que ensine como se faz um texto, que você pegar um significado de uma palavra no dicionário, que ensine o significado de uma palavra usando outras palavras, palavra para explicar palavra, texto para explicar texto, língua portuguesa para explicar a língua portuguesa, eu tenho função metalinguística. Portanto, o foco dessa função é o próprio código utilizado. Se eu tiver linguagem oral para explicar como é que se fala, função metalinguística. Se eu escrever alguma coisa para ensinar como se escreve, função metalinguística. Se eu uso língua portuguesa para explicar a língua portuguesa, função metalinguística. Na prática, como é que vocês identificam um exercício ou em qualquer prova que vocês vão fazer com foco no Enem? Toda vez que aparecer um texto em que palavras explicam palavras, ou que o próprio texto se propõe a explicar como é que se faz um texto, a função é metalinguística. Portanto, aqui a gente encerra as funções, mas antes eu preciso dar um aviso. Pessoal, assim como eu tinha colocado antes, a mistura de funções, ela acontece muito. Por que acontece muito? É difícil um texto ter uma finalidade só. Às vezes no mesmo texto eu posso ter emotiva e poética, um poema que fala muito do eu, um texto que é uma obra de arte que fala muito dos meus sentimentos. E essa mistura acontece. Então, o que vale para a gente muito é ter uma ideia qual é a função predominante, qual é aquela função que é mais marcante naquele texto. Pessoal, eu sempre já repeti,
Eu sei que eu já falei várias vezes, mas eu não posso finalizar essa aula sem fazer isso com vocês. Atenção rapidinho. Função emotiva, o foco está na primeira pessoa, o foco está na pessoa que fala, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Gente, função apelativa. O propósito principal está em convencer aquele que recebe as propagandas. Emotiva eu, apelativa o outro. É a segunda função que a gente viu hoje. Função referencial. É o assunto que importa. É a notícia que importa. Quarta função, função fática. O que me interessa é manter o contato com você. Oi, ei, atenção, né? Alô, gente. Essa é a função fática, a repetição dessas palavrinhas que visam a manutenção do contato. Quinta, função poética. O texto é uma obra de arte. Ele não tem uma interpretação óbvia. Ele precisa ser analisado. Ele precisa ser compreendido. Alguém que tem que se debruçar sobre ele para dizer o que ele significa. Gente, e a última função, função metalinguística. É o código explicando o código. É língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. É quando alguém usa o significado do dicionário. É palavra explicando palavra. É quando alguém escreve um texto dizendo como é difícil escrever um texto. É texto para explicar texto. É o código para explicar a mesma coisa. Sendo assim, a gente encerra nessas duas etapas a nossa primeira aula aqui do canal, as primeiras aulas, cujo tema foi funções da linguagem. Pessoal, espero que tenha ficado compreensível. No decorrer dos próximos dias agora, eu vou fazer chegar até vocês, via grupos de WhatsApp, vou sempre selecionar alguns alunos de cada turma para que se propague exercícios. E nós marcaremos para a próxima sexta-feira, eu vou entregar esse exercício ainda hoje, eu vou enviar arquivozinho pelo WhatsApp, vocês vão responder, e na próxima sexta-feira a gente vai tentar, juntos aqui, fazer uma aula de correção dessas questões. Portanto, o que eu peço é, façam, tenham o seu próprio gabarito, e nessa semana ainda, na sexta-feira, a gente faz a correção e a gente discute melhor isso tudo. No mais, gente, um grande abraço, até a próxima aí.